Glória a Deus. Momento da palavra do Senhor. Momento de exaltar o Cordeiro Santo de Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou para a sua presença. E esse é o momento de exaltá-lo com a palavra dele. A palavra que é viva, a palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas. Que agora você possa deixar os seus ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus e o seu coração preparado para receber a semente. Que essa semente, sem dúvida, ela crescerá e dará frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Deixe o Senhor te usar. Deixe essa palavra mover o seu coração. Livro de Salmos, capítulo 24, versículo 10, e livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. No livro de Salmos, capítulo 24, versículo 10, diz assim: Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vou ler novamente. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler aqui, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Novamente, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Rei dos reis, soberano Senhor, Rei da glória, Senhor dos exércitos, é diante da tua presença, diante da tua glória, diante do teu poder que estamos agora, cada um em sua casa, mas reunidos para ouvir a tua voz, ó Pai querido, reunidos para celebrar a tua presença, reunidos, ó Pai querido, para exaltar o Rei da glória e reunidos para dizer que sim, dependemos do Rei da glória, dependemos do Senhor dos exércitos e dependemos do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível. Que a tua palavra fale conosco, Senhor. Que a tua palavra venha transbordar os nossos corações a ponto de nós derramarmos sobre as outras vidas, porque tu és o nosso Senhor e Cristo, o nosso Salvador. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, com certeza você já ouviu esses versículos com alguém pregando, ou com alguém fazendo uma oração, ou em louvores, né? É muito comum nós ouvirmos louvores que tem esse versículo do Salmo capítulo 24, né? Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E é muito comum também se ouvir, né, que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos quando nós estamos passando por momentos difíceis, onde nós somos submetidos à batalha espiritual, em oração, e nós podemos falar: o Senhor dos Exércitos está conosco. E é tão bom poder dizer isso, mas isso não é comum às vezes. Isso não é comum e deveria ser comum o coração do cristão poder dizer: o Senhor dos Exércitos está comigo. Mas quantas vezes nós vemos cristãos frustrados em meio às suas lutas e às suas batalhas? Quantas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus que estão frustrados por causa das adversidades que estão passando? Um homem de Deus, uma mulher de Deus só pode ser frustrada se ela se esquecer da palavra de Deus. Um homem de Deus e uma mulher de Deus só pode ser frustrado se o seu coração não estiver fundamentado na palavra de Deus. Irmãos, é certo que lutas, tribulação, dificuldades virão sobre as nossas vidas. Isso a palavra de Deus nos deixa claro. Mas também nos deixa claro que Cristo venceu todas as batalhas, e nós, como filhos de Deus, nós que morremos com Cristo e com Ele vivemos, também vamos vencer as nossas lutas. As lutas não vêm sobre nós, as provações não vêm sobre nós para nos subjugar, não, mas vêm antes para nos forjar, para nos deixar mais fortes, para demonstrar para nós que o nosso Deus caminha ao nosso lado e nós podemos vencer todas as dificuldades. Mas o problema, em meio às lutas, é como eu e você nos vemos diante de Deus. É como eu e você vemos o nosso Deus.
Quando você está diante de Deus, qual Deus você tem visto? Um Deus pequeno? Um Deus mínimo que está distante? Ou você vê um Deus todo-poderoso? Um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, como o próprio Cristo disse, me foi dado poder e autoridade nos céus e na terra. Porque hoje há uma geração de cristãos que tem medo. Hoje há uma geração de cristãos que tem medo de orar e impor as mãos sobre os enfermos, porque diz, né, que depois ele vai vir uma grande luta, uma retaliação sobre a vida dele. Tem medo de expulsar os demônios, porque acredita que sobre a vida dele vai vir um peso da parte de Satanás. Mas a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar. As pessoas têm sido cegadas pelos enganos de Satanás. As pessoas têm sido cegadas por experiências que as pessoas tiveram em suas vidas que não foram fundamentadas pela palavra de Deus e nem fundamentadas pelo próprio Deus, e têm medo de agir em nome do Senhor Jesus. A vida das pessoas estão estagnadas porque creem num Deus superficial. Creem num Deus superficial. E o nosso Deus não é um Deus de superficialidade. O nosso Deus é um Deus vivo. Não existe um Deus como o nosso Deus, porque todos os outros deuses que existem já morreram, pereceram. Mas o nosso Deus, Ele ressuscitou e permanece vivo, e você pode ouvir a voz dele hoje. E se você ouvir a voz dele hoje, não endureça o seu coração como muitos fizeram no deserto, como diz a palavra do Senhor, mas deixe o seu coração aberto para que o Deus Todo-Poderoso te dê um novo ânimo, te dê uma nova força, faça você caminhar da maneira correta. Sabe por quê, meu querido? Porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos, Ele não nos desamparou, Ele não nos deixou. Isso, o que nos assegura é a palavra dele. Ele diz assim, Ele disse para Josué, e essa palavra se estende a nós: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Esse é o nosso Deus. E sabe como a prova é viva disso para os homens de Deus? Uma vez Eliseu estava cercado pelo exército inimigo. Eu já ministrei essa palavra, ela é tremenda. Eliseu estava cercado pelo exército inimigo, estava ali em uma casa simples, com seu ajudante de profeta, e o ajudante de profeta começou a olhar lá para fora e falou: Eliseu, nós vamos morrer. Nós vamos perecer, o inimigo contra nós ele é bem mais forte, um exército numeroso, e nós somos apenas 2 pessoas aqui. Não há o que fazer. E esse ajudante do profeta viu Eliseu fazer tantos milagres. Viu Eliseu fazer tantos milagres. Ele estava ali presente, vendo Eliseu orar em nome do Senhor dos Exércitos e os milagres mais impossíveis acontecerem. Quem acreditaria que o ferro do machado poderia flutuar em uma água, em meio às águas? Mas o Deus do impossível fez o ferro do machado flutuar. Quem imaginaria que uma criança que já estava morta poderia voltar à vida? Mas o Deus do impossível, o Deus de Eliseu, o Deus de Elias, o meu e o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Deus Todo-Poderoso e fez um milagre. E Eliseu estava ali cercado e poderia estar da mesma forma que o seu servo, mas não. Ele simplesmente faz uma oração para que o seu servo possa ver o mundo espiritual, ver o exército do Rei dos Reis, o exército do Senhor dos Exércitos ao redor deles. E quando os olhos do servo de Eliseu foram abertos, ele disse assim: mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco do que o exército inimigo que está contra nós.
E isso é interessante porque eu e você podemos estar cercados pelo nosso inimigo, pode vir setas, flechas de todos os lados, mas mais são os que estão contigo, porque ao teu respeito, você que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, ao seu respeito o Senhor envia os teus anjos para te ajudar. Diz a palavra do Senhor. Ao teu respeito. Olha o cuidado e o zelo de Deus por mim e por você. Olha o cuidado do Senhor dos Exércitos por mim e por você. E ali naquele momento, ali sobre a vida de Eliseu, e acredito que o nome do seu servo ali era Geazi, Deus se mostrou o Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que Deus cegou os olhos daquele rei e daquele exército inteiro e entregou nas mãos de Eliseu. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso faz o inferno se calar, principados e potestades se prostrarem e não entender o que vai acontecer, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso agirá. O Senhor Deus Todo-Poderoso te livrará das lutas que você está passando. E a palavra do Senhor diz que aquele exército foi dado nas mãos de Eliseu, e Eliseu levou até o rei da nação de Israel e de Judá ali, e levou até o rei e falou assim, ó, dê pão e alimentos e despeçam-os embora. Enquanto o rei disse, o que você quer que eu faça com eles? Que eu os mate? E ainda ali naquele momento, Eliseu teve misericórdia daquele povo, daquele governo que queria destruir o seu ministério. Bom, irmãos, o Senhor dos Exércitos estava ali com Eliseu. E no meio das suas lutas, se o inimigo vier contra você, o Senhor dos Exércitos, com todo o seu exército, estará ao seu redor e fará o seu inimigo se curvar, se prostrar, porque a palavra do Senhor diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. Então não seja um cristão frustrado, mas seja um cristão que anda de cabeça erguida dizendo, ao meu lado está o meu Salvador, o meu Redentor, ao meu lado está o meu Pai. Outra coisa que o cristão esquece com frequência, que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Ele é um Senhor dos Exércitos que guerreia com braços estendidos e mãos poderosas. Em sua mão há uma espada afiada, em sua boca há uma espada afiada, diz a palavra do Senhor. E essa espada é a palavra de Deus. E tudo aquilo que Ele ordenar ao seu respeito vai se cumprir, vai acontecer, não tem chance alguma de dar erro, porque o nosso Deus determina. Irmãos, e quantas vezes nós temos esquecido que esse Deus que é o Senhor dos Exércitos é o nosso Pai? Quantas pessoas têm esquecido do socorro do Pai? Pai é aquele que você pode correr e pode confiar. Pai é aquele que, se alguém falar que vai te bater, Ele vai te defender. Pai é aquele que, quando você tem dúvidas, Ele te ajuda, Ele te faz esclarecer, elucidar todas as suas dúvidas. Pai é aquele que abraça e envolve naquele dia que é o dia mais triste da sua vida e te dá consolo. E quantas das vezes o cristão se esquece de correr para os braços do seu Pai? Quantas as vezes o cristão esquece de recorrer para os braços do seu Pai, para o colo do seu Pai? Quantas as vezes esquecemos de correr para o colo do Pai e descansar debaixo de suas asas? Deus nos gerou, Ele nos criou, Ele pensou em mim e em você antes de nós existirmos. Então, Ele não cuidaria de nós? E quantas pessoas estão saindo das igrejas hoje? E quantas pessoas estão saindo da igreja hoje porque têm esquecido de olhar para o seu Pai e estão olhando para os seus maus irmãos?
De vez de olhar para o seu pai e ver o exemplo do seu pai e ver o exemplo do seu irmão mais velho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, estão olhando para os exemplos dos seus irmãos. Saiba, meu querido, filhos dos mesmos pais não são as mesmas pessoas. O caráter do homem e da mulher de Deus são forjados através da palavra de Deus. São forjados através da oração. Filhos que se submetem à palavra de Deus e que buscam a Deus em oração e que se rende a Ele em fidelidade. São filhos que têm as características de Deus sobre si, mas filhos que não se submetem à oração, filhos que não se submetem à palavra de Deus, são filhos que não têm as características do pai. Eu lembro quando criança passava um filme que chamava Tal Pai, Tal Filho. A gente já usou tantas vezes, assim, o jargão, dizendo assim, a cara do pai. O que está faltando dentro das igrejas são filhos com a cara do seu pai, que é o Deus Todo-Poderoso. O que está faltando dentro da igreja são filhos com as características de Jesus, com as características do próprio Deus. E quantas pessoas têm saído das igrejas por causa de filhos que não têm as características do pai? São filhos da mentira dentro da igreja. Filhos que têm causado intrigas, fofocas, têm liberado mentiras para tudo quanto é lado, e as pessoas estão saindo da igreja por causa deles. E esses aí, a palavra do Senhor já avisava que no meio da sua igreja surgiriam falsos profetas, homens enganadores. Homens que a palavra do Senhor diz que apacentariam o seu próprio ventre. Você que está dentro da igreja, você tem que olhar para as características de Deus sobre a vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Filhos têm que ter o DNA do Pai sobre a sua vida. Se eles corrompem a palavra de Deus, se eles deturpam a palavra de Deus, sim, você não tem que se afastar da igreja de Cristo. Você tem que se afastar das pessoas que corrompem a palavra de Deus, de pessoas que não buscam a presença de Deus e de pessoas que não vivem a palavra de Deus. Mas hoje ficou muito mais cômodo falar que saiu da igreja por causa de fulano e de ciclano, de vez de permanecer na igreja por causa do Senhor da igreja, que é o seu Deus e Pai. Não deixe que o homem corrompa a sua visão do seu Pai. Não deixe que o homem corrompa a sua visão que você tem que ter do seu Pai. O seu Pai, ele é fiel à sua palavra. Diz a palavra do Senhor assim, se o homem for fiel, ele continua fiel. Se o homem for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E você, como filho de Deus, tem que ter a mesma fidelidade que Deus. E não negar a palavra de Deus em tempo algum, mas vivê-la de forma extrema em sua vida. De forma extrema, as pessoas estão saindo da igreja, morrendo e perecendo e fugindo da igreja por causa de homens que não são filhos de Deus, porque estão rodeados de mentira, de falsidade, apenas para obter lucro. Mas você tem que reconhecer a paternidade do seu Deus e entender o que a palavra dele diz ao seu respeito e a respeito dele mesmo. E entender que o Deus Todo-Poderoso é o seu Pai, e Ele cuida de você, e Ele está pronto para te abraçar, como fez o pai do filho pródigo. Ele está pronto, Ele está esperando ali da área da sua casa, Ele está esperando da área da sua casa para avistar você chegando ali na porteira, na porta. Ele está olhando ali da área da sua casa, esperando você chegar na porta, mesmo que seja com roupas imundas, mesmo que seja descalço, mesmo que seja ali com o cabelo sem cortar, mesmo que seja porque comeu muitas coisas ruins neste mundo, como aquele jovem, ele comeu bolotas de porco, diz a palavra do Senhor, comeu lavagem, a comida do porco. Ele está esperando você se achegar diante dele, sabe para quê?
para quando te ver correr e te abraçar e falar: meu filho, ele estava morto, mas hoje ele está vivo, ele voltou para os meus braços. O que está faltando dentro da igreja são filhos que vão olhar para esse pai e vai falar: Senhor, eu volto para ti porque eu preciso de ti, eu volto para a tua presença porque eu preciso de ti. E esse Deus que é o nosso pai, ele vai nos tomar nos braços, vai trocar as suas vestes, vai colocar roupas brancas, vestes brancas, vai colocar uma sandália em seus pés e vai colocar um anel no seu dedo, reconhecendo que você é filho dele. E esse Deus, ele não mudou. Ele continua esperando os seus filhos chegarem, seus filhos se achegarem diante dele para fazer a mesma coisa. E talvez você seja um filho que já está junto com esse pai, não foi embora, foi o filho que não fugiu, e quando vê esse filho voltando, fica: por que fez isso? Por que fez isso? Porque o meu pai fez isso, ele já pegou tudo que era dele e foi embora, ele não quis ficar aqui. E o nosso Deus vai falar: seu irmão estava morto, mas hoje ele vive. Ele vai olhar para você com um olhar de misericórdia. Ele vai falar: você não entendeu, você não entendeu. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Eu tenho um zelo de amor e de pai para este filho, para que ele possa desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para dar a ele. Entenda, meu querido irmão, o evangelho não é para você que já chegou à casa do Pai somente. O evangelho é para aquele que está distante da casa do Pai. O evangelho é para aquele que precisa ouvir a voz do Pai dentro da casa dele. E talvez você não tenha escutado o evangelho do Pai dentro da casa dele, e é necessário que você se converta. É necessário que você viva as características de Deus, que ama de forma incondicional, que não olha de outra forma a não ser: eu preciso abraçar o meu irmão para que ele seja salvo. E o abraçar que eu digo é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que está faltando, como eu disse, para os cristãos hoje é entender que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Rei da Glória está conosco, que o leão da tribo de Judá está conosco, que o Senhor, que é o nosso juiz, está conosco, que o Senhor, que é a nossa paz, está conosco, que o Consolador foi enviado para nós. O que está faltando é eu e você olharmos para a palavra de Deus e entender que o nosso Pai, ele nos ama tanto que ele não nos deixou só. Ele diz em sua palavra: eu vou aos céus, mas vos deixarei o Consolador. E esse Consolador é ele quem revelará ao Pai. E por causa desse Consolador sobre a sua vida, que é o Espírito do Senhor, a palavra de Deus diz que nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. Talvez o que está faltando agora é você clamar: Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus está te movendo agora a chamar o seu Deus de Pai. O Espírito Santo está te movendo agora a chamar o Senhor dos Exércitos para lutar contigo as suas batalhas. O Espírito Santo de Deus está te conduzindo agora a viver na presença de Deus e jamais se afastar e se desviar dele. O Espírito Santo está neste momento dizendo para você se levantar e anunciar o reino do seu Pai. O reino do Rei da Glória. Não deixe as lutas e as dificuldades que você vive neste momento tirar a sua visão do seu Pai, porque os filhos têm que refletir a imagem do Pai. É o nosso DNA. É o nosso DNA. Nosso DNA é de Deus. Você foi criado para louvor da glória de Deus. Você foi chamado e foi gerado para anunciar o reino de Deus. Você foi criado e gerado para viver a glória de Deus no meio da sua família, no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, no meio dos seus amigos, no meio da rua. Você foi gerado para que as pessoas olhassem para você e vissem o poder de Deus sobre a sua vida.
Porque a palavra do Senhor diz uma coisa: a criação geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está clamando para que se levante os filhos de Deus. E a pergunta que eu vou dizer para você agora é: onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Onde está você? Onde está você diante da presença dele? Onde está você diante da glória dele? Como você está se movendo diante da presença dele? Porque existem pessoas que estão buscando filhos de Deus para que possam ser transformadas, para que possam ter uma mudança na vida. Existem pessoas que estão clamando: quando Deus vai me ouvir, quando Deus vai falar comigo. E talvez Deus esteja querendo usar a sua vida, mas você não se despertou para agir em nome do seu Pai. Você não se despertou para agir em nome do seu Senhor. Você ouviu tudo que Deus tinha para você e guardou para si, enquanto Deus deseja que você multiplique o reino dele. Deus não deseja que você esconda o seu talento, mas Deus deseja que você possa demonstrar esse talento, que é a glória do Filho de Deus sobre a sua vida, que é o poder de Deus sobre a sua vida, que é a salvação que só Jesus Cristo fez na sua vida, e por causa dessa salvação você tem certeza que um dia vai morar com Ele eternamente no reino dos céus. Mas essa salvação não pode ficar somente em você, mas tem que ser distribuída para todas as nações, para que toda língua possa um dia dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai nosso que estás no céu. A igreja precisa se levantar, os filhos de Deus precisam se levantar para anunciar o reino de Deus. E não sair da igreja por causa das pessoas, mas se levantar para que o Filho de Deus possa atrair mais pessoas. Eu sempre falo isso porque foi algo que me tocou e transformou a minha vida quando eu falo de Jesus para alguém. Quando eu li ali que Jesus enviou os 70 em sua palavra, a palavra do Senhor diz assim, que essas pessoas foram lá e anunciaram Jesus e eram por caminhos que Jesus iria passar depois. Eles foram anunciando Jesus antes de Jesus passar por aquele caminho. E eu e você fazemos a mesma coisa. Nós anunciamos Jesus, irmãos. Eu e você anunciamos Jesus. Jesus vai passar por aquela vida e vai transformar. Porque a semente que foi lançada, Ele vai fazer essa semente frutificar. Ele vai fazer essa semente se transformar. Esse grão vai se transformar, vai ser uma árvore frondosa. Esse grão vai dar frutos um dia. Não se preocupe. Não se preocupe, o que você deve fazer, o que eu devo fazer é anunciar o reino de Deus. Jesus vai passar por aquela vida no tempo oportuno e trará vida a esse coração. Enquanto isso, eu e você vamos orando. Enquanto isso, eu e você vamos impondo as mãos sobre os enfermos. Enquanto isso, eu e você vamos impor as mãos sobre aqueles que estão enfermos, doentes, cativos, oprimidos por Satanás. E nós vamos expulsar demônios. Enquanto isso, nós vamos agindo em nome de Jesus. E Deus vai fazendo a obra. O que eu e você não podemos fazer é esmurecer. Deus nos deu em nossas mãos a sua obra para que eu e você pudéssemos avançar. E essa obra, ela não para. Você pode parar, mas a obra de Deus, ela não para. O reino de Deus continua crescendo, se manifestando. O reino de Deus continua operando. O reino de Deus continua ainda transformando. A palavra que ele diz no livro de Isaías acerca do rei Ciro serve para mim e para você. Ele vai diante de nós. Ele vai diante de nós, removendo os caminhos escabrosos. Ele vai diante de nós. Ele vai diante de nós, destruindo os ferrolhos de ferro. Ele que faz cair as portas de bronze. Ele é o Senhor que rompe os grilhões, que quebra as portas das prisões. Ele continua agindo da mesma forma. O que ele está esperando são cristãos, filhos de Deus, que vão dizer: eu vou em nome do meu Senhor. Que você hoje possa dizer isso: eu vou em nome do meu Senhor, do Senhor dos exércitos. Foi isso que disse Davi.
Quando Golias disse para ele, você vem com paus e pedras lutar contra mim, ele disse, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e você vai poder dizer isso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos anunciar o reino, eu vou em nome do meu Pai, eu vou em nome do meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, eu vou em nome do meu Pai, e como diz a oração do Pai Nosso, né, que foi o versículo que eu li, diz, né, santificado seja o teu nome. Você vai em nome do seu Pai, que é santo. Ele tem um nome separado que está acima de todo e qualquer nome. Nunca haverá um nome como o de Jesus, porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nunca haverá um nome como o de Jesus. E esse nome é que nós vamos usar agora para andarmos cheios do poder e do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você que é filho de Deus. Eu quero orar por você que é filho de Deus, que talvez estava pensando em desistir porque você olhou para uma pessoa dentro da igreja e achou que ela era filha de Deus, mas era uma pessoa que estava distante do seu Pai. Eu quero orar para você hoje que estava pensando em sair da igreja por causa disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você vai permanecer na igreja, porque o Senhor da igreja é o Deus Todo-Poderoso. Você vai permanecer na igreja, porque Cristo Jesus é o dono da igreja. Não existe nenhuma outra pessoa que é dono da igreja senão Jesus. Quando Pedro entende isso, Jesus dá uma resposta maravilhosa, né? Antes de orar, vou falar esse versículo, porque Pedro, os apóstolos estão reunidos e Jesus pergunta, o que dizem os filhos do homem a meu respeito? E eles dizem, uns dizem que tu és o profeta, um diz que tu és o Cristo. E daí ele pergunta, e vocês o que dizem? E Pedro diz com grande sabedoria, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. E o fundamento era Pedro? Claro que não. Pedro não era o fundamento da igreja. O fundamento era, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o fundamento. E você vai permanecer na igreja por causa de Cristo, o Filho do Deus vivo, que vai à sua frente, destruindo os caminhos escabrosos, que vai à sua frente, fazendo cair as portas de bronze, que vai à sua frente, quebrando as correntes, rompendo os grilhões, que vai à sua frente, destruindo todo o mal e fazendo avançar o reino de Deus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, eu oro, Pai querido, pela tua igreja, oro pelos teus filhos que estão diante de ti agora, neste momento, os teus filhos que têm as suas características de amor, de bondade, de misericórdia, os teus filhos que têm as tuas características que meditam e creem na palavra de Deus com todo o poder, os teus filhos que creem no Senhor como Deus Todo-Poderoso, os teus filhos que avançam em nome do Senhor dos Exércitos. Eu oro para que os teus filhos agora sejam transformados cada vez mais pela tua palavra, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor abra o entendimento, que abra o coração, para que possam ser cheios do teu poder e da tua unção e da tua glória, que o teu Espírito Santo venha a cada dia forjando as características que vêm de Cristo, porque nós não somos completos, nós somos preenchidos com a tua plenitude dia após dia. Então que teu Espírito Santo possa fazer, ó Pai querido, os teus filhos ali serem cheios da tua glória, do teu poder, da tua unção, para que possam agir em nome do Senhor e por onde eles passarem possam anunciar o teu reino,
um reino que é eterno, um reino, ó Pai querido, que vai livrar muitos cativos, um reino, ó Pai querido, que vai destruir as portas das prisões, um reino que vai romper os grilhões que amarravam os pés, um reino, ó Pai querido, que vai pegar aquela vida que era toda tortuosa, escabrosa, e vai transformar num caminho reto, num caminho plano, que vai seguir somente para a tua presença. Deus, transforma os teus filhos, ó Pai querido, transforma os teus filhos para agir em nome do Senhor, e como a tua palavra diz, o Senhor já deu poder e autoridade sobre eles, o seu nome, ó Pai querido, já está sobre eles, ó Pai querido. Então que os teus filhos agora avancem e tomem, ó Pai querido, tomem em suas mãos o poder que há no nome do Senhor, Pai querido, e comece, ó Pai querido, a agir com o teu poder e a tua autoridade em nome de Jesus, Pai querido, que eles possam ir agora e dar frutos, como diz a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, que possamos, ó Pai querido, entender que o Senhor dos exércitos está conosco, que o nosso Pai que nos abraça e nos envolve está disposto a adotar mais filhos para o seu reino, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai querido, para que fique bem claro que o desejo do Senhor, Pai querido, não é que nós engordemos dentro da igreja, mas que a tua igreja cresça cada vez mais, porque mais filhos estão, Pai querido, mais filhos estão, Pai querido, prontos para se chegar à tua presença, porque vão ter as características verdadeiras do Pai. Características verdadeiras do Pai. Vão amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, vai agir com o poder e autoridade que Jesus lhe deu naquela cruz, vai viver o poder da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro pela sua vida, você que está ouvindo essa oração, que seja manifesto o poder do Filho de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém.